Abra espaço, porque nós já estamos chegando com um programa que vai ocupar todo o seu dial. Dentro de 5 segundos, entra no ar. Mais um programa de audiência da Pedras Soltas FM. 5, 4, 3, 2, 1. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra, com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Olá pessoal, graça e paz, boa tarde. Mais um programa Vida na Palavra, estamos entrando no ar. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, sou o pastor da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim, conhecido como Roberto Soares, e estou aqui com o nosso querido secretário da igreja, David, que vai estar dando um alô aí para vocês. O programa hoje vai estar espetacular, né? Vai pegar fogo, vamos estar falando um tema aqui muito forte, mas eu vou deixar passar a palavra aqui para nosso querido dar uma saudação aqui para vocês que estão nos ouvindo. Amém, pessoal, boa tarde. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Me chamo David, eu sou secretário da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim. O nosso templo fica localizado ali próximo ao Pátio Novo da Feira. E é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar a palavra do Senhor. Desde já aumenta o volume aí do seu rádio, aumenta o volume do seu celular. E a palavra que a gente tem hoje aqui, que a gente vai conversar aqui, dialogar sobre ela, é uma palavra muito poderosa. Você precisa estar por dentro dessas coisas, certo? A palavra de Deus. Aumenta o volume do seu rádio aí. Boa tarde, pessoal. Você pode também estar acompanhando junto conosco, abrindo aí a sua Bíblia para que você possa estar verificando. Nós vamos estar lendo um texto em Apocalipse, capítulo 20, e a nossa versão é a NVT. A versão da palavra vai ser na NVT. Você fica aí conectado, pega uma caneta, né? Pega um lápis aí, abra sua Bíblia para que você possa estar recebendo hoje, essa tarde, da palavra do Senhor, né? Também quero deixar alguns avisos, alguns comunicados. Hoje à noite a gente vai estar lá no sítio Mucambo. A gente vai ter uma concentração, um bate-papo, falando sobre esse tema aí específico, é sobre o fim dos tempos. A gente tem concentrado, falado muito sobre isso, até porque a gente tem percebido que os dias estão muito avançados e sabemos que Cristo está próximo de voltar, né? Perto de voltar. E a gente tem batido muito nessa tecla. Então hoje, às 19 horas, nós vamos estar lá no sítio Mucambo, na casa da irmã Cida, na beira da estrada ali. Se você estiver aí no Mucambo, escutando aí, quiser lá ouvir a palavra, você é nosso convidado especial, né? Para estar lá junto conosco. Toda igreja também é convidada, Verbo da Vida, ou qualquer denominação quiser também nos visitar, fique aí à vontade para que você possa participar. Vai ter um bate-papo, vamos estar frisando esse tema sobre o fim dos tempos, né? Vai ter um café lá especial, vai ser uma noite abençoada. É a concentração do fim dos tempos. Quinta-feira nós também temos culto. Essa de terça é hoje, no caso, de 7 horas da noite. Quinta-feira temos um culto, é uma super quinta, será a noite rema, onde teremos uma ministra lá ministrando, ensinando ao povo de Deus a ser guiado, como ser guiado pelo Espírito Santo. E será às 19h20 na nossa igreja local aqui em Itapetim, Verbo da Vida Itapetim. E domingo temos o nosso culto da família, que nós nos reunimos lá, é uma noite maravilhosa, tem muitas pessoas visitantes, pessoas que estão lá, recebem a oração, são abençoadas,
Leve sua família, venha cultuar conosco. A nossa igreja aqui fica no centro da cidade, aqui, Isso. ali no pátio da feira, né, que está sendo construído. E você também é nosso convidado especial. Né? Queria que David desse algum alô aí ao pessoal que está nos acompanhando. Amém, pastor. Pastor, muita gente conectada aqui conosco. Muita gente mesmo. Nossa querida irmã Fábia, esposa do pastor Tiago, está conectada. Nossa querida também irmã Francineide, conectada. Nosso querido e amado irmão Léo, conectado. Ayrton, também conectado. Irmã Ângela, a paz do Senhor, irmã Ângela, conectada. Nossa querida irmã Marilene, conectada também, pastor. Luciene e Luciano. Tainá, filha de Fábia também. A irmã Clarissa, Gleide. Flávia também conectada. Irmã Elisane, irmã Branquinha, né, conectada também. Irmão Lucas, conectado. Glória a Deus, irmão, por sua vida. Adriele, Lane, Divaneide lá de São Vicente, pastor. O pessoal também de São Vicente também conectado. A irmã Aldenora também, a irmã Aldileide. Pastor Tiago conectado. Juliana, a irmã Juliana e seu esposo Jean também conectado. Irmã Malba. Pedro. Eita, pastor, muita gente. Sabina, Claudiana. Glória a Deus, pessoal, por sua vida. A irmã Laís lá no Ambó conectada. Irmã Socorro, Cláudia. Glória a Deus, pastor. Glórias ao É isso aí, Senhor pessoal. Jesus. Então, eu postei também o link lá no grupo. Você pode escutar pela internet ou então você pode escutar aí diretamente da A audiência tá grande. da rádio, né? Graças a Deus. Mas enfim, qual é o tema que nós vamos abordar? Nós vamos abordar Apocalipse capítulo 20. Isso. E hoje, como o programa é o quê? Vida na palavra. Né? A gente tem que colocar a nossa vida na palavra. Né? Esse é o propósito desse programa. E nós vamos esmiuçar a palavra de Deus. Hoje nós vamos averiguar, vamos cascaviar, né? Entender o que está escrito lá em Apocalipse. O capítulo 20 de Apocalipse, ele está dividido em 3 pontos. O primeiro ponto está dividido sobre o milênio, que é os 1000 anos do retorno de Cristo a essa terra. Assim como Jesus veio a primeira vez com o propósito de morrer pela humanidade, dar a sua vida pela humanidade, existe a promessa da segunda vinda de Cristo. Ele veio a primeira. A primeira foi para quê? Foi para morrer pelos pecados da humanidade. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. É uma promessa, né? Aquele que crê, mas não é só o fato de dizer assim, eu creio. Todo mundo pode dizer isso, né? Na verdade, é aquele que se arrepender dos seus pecados, fazer uma aliança com Cristo e seguir Ele. Né? Você reconhece o senhorio de Jesus quando você segue. Se você não segue, como é que você reconheceu o senhorio de Jesus na sua vida? Verdade. Não é verdade? Então, a primeira parte de Apocalipse, capítulo 20, você pode acompanhar na sua Bíblia. A primeira parte vai tratar sobre esse milênio, milênio é o quê? 1000 anos. Um período de 1000 anos, né? Período de 1000 anos. E a Bíblia realmente fala desse período de 1000 anos? Com certeza. A Bíblia fala um período de 1000 anos que vai abranger sobre essa terra com o governo de Jesus Cristo, né? Assim como ele veio a primeira, ele voltará a segunda, né? Ele voltará para governar com o seu povo, né? Então a primeira parte do livro de Apocalipse vai tratar sobre esses 1000 anos, que é algo sobre o futuro. A segunda parte de Apocalipse 20 vai tratar da derrota de Satanás, né? A gente vai observar e vai entender que após concluir esse 1000 anos determinado pelas Escrituras, determinado pela palavra do Senhor, concluiu os 1000 anos, o que é que vai acontecer? Satanás, né? Primeiro, quando Jesus voltar para o milênio, Satanás vai ser preso, está descrito, né? E no final do milênio vai haver a derrota de Satanás, onde ele será lançado no lago de fogo. E a terceira parte de Apocalipse 20 está tratando de quê? Do julgamento final. Então esses 3 pontos, né? Se der tempo a gente conclui hoje, se não der tempo fica para a próxima terça-feira de Apocalipse. Esses 3 pontos são tratados no capítulo 20 de Apocalipse, né? Milênio, a derrota de Satanás e o julgamento final. Amém.
As 3 coisas vão acontecer. Pronto, pastor. Pastor, para a gente começar a fazer uma oração, né? Pode fazer. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, ouvintes. Obrigado, Senhor, por esse momento especial, Senhor. Muito obrigado, Pai. Espírito Santo, nós te pedimos nesse exato momento e te convidamos. Nos ensina a tua palavra nesse exato momento. Abra o entendimento de cada ouvinte, de todos nós. Abra o nosso entendimento, Espírito Santo, para a gente compreender melhor da tua santa e preciosa palavra, Senhor. Nós queremos aprender e conhecer mais de ti e da tua palavra, Pai. Em o nome de Jesus, desde já também eu repreendo todo empecilho. Em o nome de Jesus, todos dizem amém. Pronto. Antes de continuar aqui a leitura, eu quero dar um alô à irmã Neves lá do bairro São José. Eita glória. Ela sempre se lembra e diz: pastor, mande um alô lá pro bairro São José. Então o pessoal que tem nos acompanhado aí no bairro São José, eu quero deixar um alô aí para vocês. E no sítio Cacimba também, a irmã Lourdinha. Cacimba de Roça. Cacimba de Roça está nos acompanhando, né? Um alôzão aí pro irmão Dimas, toda a família da irmã Lourdinha. Então vamos lá. Primeiro versículo, capítulo 20, a Bíblia diz assim: então vi um anjo descer do céu. Quem estava vendo? Essa era a pergunta. Quem estava vendo? Era o apóstolo João, que teve uma visão dada por Deus sobre o futuro. E ele viu, como ele descreve aí, um anjo descendo do céu, com a chave do abismo e uma grande corrente. Olha que tremendo. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Está descrito aí no versículo 2, Satanás. E acorrentou por 1000 anos. Agora acho algo aqui interessante, né? Porque João descreve essa visão que vai acontecer. Satanás vai ser aprisionado e aqui a Bíblia diz que ele vai ser preso durante um período de 1000 anos. Então depois desses 1000 anos ele vai ser solto novamente. Mas interessante que Satanás é um ser espiritual. Verdade. Mas a Bíblia diz que ele será acorrentado. Aí na nossa mente, sem entendimento, e um espírito pode ser acorrentado, amarrado? Pode. Se a Bíblia está dizendo que pode, é porque pode. Verdade, pastor. Então esse ser espiritual, que é o diabo, que tem causado mal na humanidade, né, destruído, porque é ele que influencia as pessoas, né? Isso. Quem influencia ao ser humano a beber? O diabo, o inimigo. Quem influencia o ser humano a usar drogas? O diabo. Quem influencia uma pessoa a matar? Satanás A também. roubar, a destruir? Não é o Satanás? A fazer o mal, a mentir. A própria Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então ele será, né, acorrentado e preso, né? Isso vai ainda, isso que eu estou falando é algo que ainda vai acontecer, né? E está perto disso acontecer. Mas antes disso acontecer, aí vai entrar o quê? A grande tribulação, né, que também está descrito. Jesus falou lá em Mateus 24 sobre esse período de grande tribulação, como nunca visto na face da terra, né? Vai acontecer o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser sugada da terra, né, para o encontro do Senhor nos ares. Ou seja, os que morrerem em Cristo ressuscitarão e vão receber corpos glorificados. Que, quando eu digo os que morrerem em Cristo, são aqueles que deram a sua vida a Jesus. São aqueles que confessaram, aceitaram, que se arrependeram e fizeram uma aliança com Cristo, né? Então, no momento do ressoar da trombeta, a Bíblia diz que os que morrerem em Cristo serão sugados ou arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E as pessoas que não tiveram aliança com Deus, nem aceitaram Jesus como Senhor, elas ficarão na terra. E aí entra o período tribulacional, nós chamamos, descrito pelo profeta Daniel, de 7 anos de uma grande tribulação na face da terra, né? Onde os crentes, quando eu digo que são os crentes, são os que se converterem, independente da placa denominacional, porque não é a placa que vai salvar, você sabe disso, né? Tipo, a placa, quem congrega na igreja Assembleia de Deus será salvo, só os salvos serão da Assembleia de Deus. Não existe isso. Os salvos serão os convertidos, os que se arrependerem, independente se congregam na Assembleia, na Batista, no Verbo da Vida, seja qualquer for a igreja, né, na congregacional,
desde que eles tenham se arrependido. Verdadeiramente se arrependido. Eles terão, a Deus e amor, né? Eles terão a vida eterna, né? Serão arrebatados para estar com o Senhor no paraíso, né? É a garantia. Quando acontecer esse período de tribulação que Daniel profetizou de 7 anos, acabou esse período de tribulação. Eu estou falando algo que está prestes a acontecer, viu, gente? Está prestes a acontecer. Por quê? Porque os sinalizadores que descritos em Mateus 24 está sinalizando que está perto de acontecer. Então, assim, quando a igreja for retirada da terra, né, que passar esse período de 7 anos, no final desses 7 anos, a Bíblia diz que Jesus voltará. Entendeu? E ele voltará com todos os cristãos, todos os crentes, os que morreram em Cristo, né, com o corpo glorificado, voltará novamente à terra. Ou seja, literalmente Jesus pisará na terra, né? Aqueles que não creram nele vão passar a crer, né? Mesmo que não tenha mais jeito, mas vão passar a crer. Vão ver, né? Porque vão ver com seus próprios olhos, né? Ele disse, a palavra de Deus diz que ele voltará nas nuvens e todo olho o verá. Né? Então, acabou-se a grande tribulação, Jesus volta, aí se cumpre esse versículo aqui de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 2, que o diabo vai ser acorrentado por 1000 anos. Ou seja, é como se fosse assim, Deus vai ausentar Satanás, deixar ele preso, né, no abismo lá. Isso. Né? Cristo voltará à terra e passará a governar essa terra novamente, né? Juntamente com o seu povo, com a sua igreja, né, estará governando essa terra e Jesus implantando o seu reino aqui na terra, onde as pessoas vão ver, né, e vão ter, porque assim, os que morrerem em Cristo vão ter o corpo glorificado, eles não vão provar mais a morte. Uma vez que desceu à terra com Jesus, eles não provam mais a morte, eles viverão eternamente. O nome deles foram selados, né, foram escritos no livro da vida. E eles foram selados por causa do sangue de Cristo, né? O sangue do Cordeiro nós chamamos. Então, assim, eles estarão aqui na terra, mas haverá muitas pessoas ainda que sobreviveram durante esse período da grande tribulação, que ainda não estão com corpos glorificados, né? Mas eles vão nascer crianças ainda e vão ter que ser ensinados o evangelho, vão ter que ser pregados, né? Eles vão ter que crer, porque quando acabar o milênio, a Bíblia diz, no capítulo 20, se você ler em casa, você vai ver a parte que Satanás vai ser solto. Isso. Acabou o milênio, Satanás vai ser solto. E a Bíblia diz, para quê? Para tentar enganar novamente as nações. Eu acredito que Deus permite isso porque deu livre-arbítrio ao ser humano para escolher, né? O que é que você quer? Deus vai mostrar o reinado dele, né, pastor? Justamente. Aqueles que não tiveram a oportunidade. Vão ver. E eles vão escolher se eles vão querer seguir, realmente se entregar a Jesus, ou se eles vão ser enganados pelo diabo e optar pelo diabo. Então eles vão ter assim esse privilégio de conhecer o governo de Cristo. No versículo 3 diz assim, tu lê aí para mim o versículo 3 dele. Leio. Diz assim, lançou-no no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações. Ou seja, o anjo foi e lançou o diabo no abismo, né? E lançou um selo. Até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, é assim, é como se Deus tirasse Satanás, deixasse a terra livre, né? Ou seja, a maldade vai acabar, né, no mundo, porque não vai estar sem o tentador ali. Jesus começará a governar com a igreja dele sobre a terra, ensinando a palavra do Senhor. Não é? E depois dos 1000 anos, Satanás é solto novamente para tentar enganar as nações. Aí João começa relatando aqui o versículo 4, 5 e 6, que eu vou pedir para David ler aí. Diz assim, versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante o período de 1000 anos. É interessante, né? Quem são essas pessoas que está dizendo aqui que não negaram a Jesus, né? Vi as almas daquelas pessoas que foram decapitadas, torturadas, né? Testemunharam a respeito de Jesus, proclamaram a fé, né? Mas não negaram
a Cristo. Quem são essas pessoas? São justamente as pessoas que não subiram no arrebatamento, ficaram na grande tribulação, porém, elas precisam se manter firmes no Evangelho, crendo em Cristo. Por mais que elas sejam mortas, mas elas não podem negar a sua fé. Então, qual é o nosso papel hoje? O nosso papel como pregadores do Evangelho? Anunciar o Evangelho para que haja arrependimento dos pecados e para que as pessoas se convertam e se voltem para Jesus. Para que participe da primeira ressurreição. Porque a Bíblia diz, felizes aqueles que participaram da primeira ressurreição, porque os seus nomes serão escritos no livro da vida. Os que ficaram para a última ressurreição passarão pelo julgamento final e serão condenados eternamente. Então, se a gente que se converteu, né, entregamos a nossa vida a Jesus, nosso nome foi escrito no livro da vida. Aí o que é que acontece? Nós estamos preparados para passar pelo arrebatamento. Seremos retirados da terra, mas não vamos ficar na grande tribulação. A qualquer momento a trombeta de Deus pode tocar, né? Quando Deus der a ordem aos anjos, tocarão a trombeta e acontecerá algo grandioso, que é o arrebatamento da igreja. A igreja subirá para o paraíso para se encontrar com Jesus, né? E aqueles que ficarem, você está ouvindo essa mensagem agora, o que é que vai precisar? Vai precisar que você se mantenha fiel à palavra de Deus e não negar a sua palavra, nem entrar no sistema corrompido do anticristo, que vai ser na grande tribulação. Então a gente devemos estar preparados para quê? Para que possamos subir justamente no arrebatamento. Veja aí, David, ó. Diz assim, eles ressuscitaram com Cristo e reinarão com Cristo por 1000. Eles ressuscitaram e reinarão com Cristo por 1000 anos. Os que ressuscitaram foram arrebatados, descerão à terra para reinar com Cristo por 1000 anos. No versículo 5, lê aí novamente. Amém. No versículo 5 diz assim: o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E o 6. Versículo 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Amém? Então, olha que interessante. Quem vai participar da primeira ressurreição, David? Quem vai participar da primeira ressurreição? A igreja? Justamente. Todos aqueles que confessaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ou seja, todos aqueles que verdadeiramente se arrependerem, eles terão o privilégio de participar da primeira ressurreição. Participando da primeira ressurreição, não tem como você ser perdido, ser lançado no lago de fogo, no inferno eterno. Por quê? Porque você já foi selado. Agora, para isso, requer o quê? O que é que requer? Arrependimento. Arrependimento. Quer falar alguma coisa? O pastor falou aqui um detalhe da igreja ser retirada. Aí, só para não ficar nas nossas palavras, tem um versículo aqui que diz: lá em Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Que é o período de tribulação que Deus vai nos guardar, vai arrebatar a igreja antes da tribulação. Justamente. Amém. E no capítulo 21 de Apocalipse, a Bíblia é clara. Capítulo 21, versículo 8. E ela diz claramente todas as pessoas que ficaram de fora do reino de Deus. Entendeu? Na verdade, o que a gente está falando aqui, a gente está se preparando para a eternidade. Isso. Não é verdade? Se preparando para a eternidade. A Bíblia diz assim, ó, Apocalipse 21, versículo 8. Mas os covardes, quem são os covardes? São aqueles que não aceitaram, que retrocederam, que se intimidaram, se acovardaram com a palavra de Deus. Estão entendendo? Os covardes, os que vão ficar de fora, está descrito aqui, Apocalipse 21, versículo 8. Os incrédulos, que não creram na mensagem do Evangelho. Os corruptos, quem são os corruptos? Todos aqueles, quer falar? Todos aqueles que estão se corrompendo. Né? Tem pessoas que dizem assim, eu acredito que
cristão ou crente não deveria se envolver na política. Eu já penso ao contrário. Eles deveriam sim, porém fazendo a diferença. Não se corrompendo. Justamente, tem pessoas que dizem assim, mas se chegar lá se corrompe se quiser. Quem tem um caráter firmado em Deus, ele não se corrompe, ele é verdadeiro. Ele fala a verdade, ele não se vende por dinheiro. Talvez na cabeça de muita pessoa diga assim, isso é conversa. Eu duvido não chegar lá e ver um monte de dinheiro, não se corromper, não se vender. Você pode ser assim. Agora, se a pessoa tem o temor de Deus, o Espírito Santo dentro do coração dele, ele não se corrompe. Ele não se corrompe. Ele pode perder o que tiver, mas ele não se corrompe. Porque ele anda na verdade. Ele sabe a verdade. Ele nasceu de novo. Ele é uma nova criatura. Né? O Espírito de Deus habita dentro dele. Ô pastor, inclusive, né? Tem pessoas que, como o senhor falou, que diz que o crente, o cristão, o servo do Senhor não pode se envolver. Mas a gente vê na Bíblia, né, que Deus levantou José para ser governador, Deus levantou Davi para ser rei, ou seja, Deus também levanta pessoas nesse meio, né, pastor? Justamente. Você está aí no grupo nos acompanhando e você quiser fazer uma pergunta, quiser fazer alguma pergunta aí, pode fazer aí dentro do tema, tá certo? Eu não quero fugir do tema não. Faça aí alguma pergunta aí pra gente poder estar comentando. Estamos chegando já no finalzinho. Já vi que não vai dar tempo nós terminar o capítulo 20, né, todinho. Né, até 50 é? Entendi. Você dá tempo para você elaborar aí uma pergunta pra gente poder também estar respondendo dentro do tema, tá certo? Então, quem vão ficar de fora, segundo a Bíblia? Os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, tá vendo aí? Forte. Feitiçaria também. É a Bíblia, né? E existe muito tipo de feitiçaria, viu? Feitiçaria não é só aquele que faz um trabalho de macumba, né? De bruxaria, né? Isso é feitiçaria também. Mas olha, todos que é questão de lemão, isso é feitiçaria. Adivinhação, isso é feitiçaria. Uma coisa é o dom de revelação de Deus, outra coisa é você estar com o espírito de adivinhação. Isso também é feitiçaria. Contaminar, levar fofoca, isso também é feitiçaria, porque você está enfeitiçando né, outras pessoas. Tá entendendo? Então a gente tem que ter bastante cuidado. Questão de signo, tudo isso aí envolve questão de feitiçaria também. Vocês não sabem, mas biblicamente isso é. Então os que praticam a feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Ou seja, quando a Bíblia diz morte, não é que acabou-se. É porque vai viver separado de Deus eternamente. E como é forte o final do versículo, né, que diz: e todos, né, aí a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou seja, a separação eterna de Deus, irmão. Olha como o pecado é sério. É por isso que a gente está falando aqui, né, pastor? É para te livrar disso, é para você abrir os olhos e sair disso, que o final disso é uma morte eterna, uma separação eterna de Deus. Lago ardente de fogo, ou seja, arde, dói, é tormento, irmão. A Bíblia diz, a Bíblia fala sobre isso. Então, se a Bíblia está falando, é para nos livrar, para nós se despertar enquanto há tempo, né, pastor? Justamente. Agora vamos entrar na parte que o diabo vai ser derrotado, né? Tá? Que a parte do diabo vai ser derrotada a partir do versículo 7 de Apocalipse 20. Diz assim, ó: quando terminarem os 1000 anos, imagina aí, vamos imaginar agora que a gente já subiu para o céu, né? Passou o período no céu e voltou com Cristo para governar a terra. Imagina agora que estamos dentro desse milênio, vivenciando o milênio, né? Porque o milênio vai ser uma coisa maravilhosa, David. Vai ser um tempo de paz, de alegria, né? Não vai haver essa a maldade, esse descontrole que tá tendo no mundo, né? Então vamos imaginar, ó, quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto e sairá para enganar as nações, versículo 8, Gog, Magog e toda a extremidade da terra. Ele reunirá para a batalha um exército poderoso, incontável, como a areia da praia. Isso, e eles vão subir, no versículo 9 diz que eles vão subir para o acampamento do povo santo, que é a cidade amada, que é Jerusalém. Mas nesse versículo 9 descreve que o fogo vai descer do céu e vai consumir o diabo e todos aqueles que
e não se converteram, né? Não deram credibilidade à palavra do Senhor. No versículo 10 diz que o diabo, que é um enganador, né, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estava a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. Tá vendo? Nesse mesmo lago, nesse mesmo lugar que a gente acabou de citar aqui, em Apocalipse 21:8, né, pastor? Justamente. Ou seja, foi um lugar preparado para o diabo passar eternamente, mas ele está conseguindo corromper várias pessoas para não buscarem a Deus e irem para lá também. Então vamos acordar, pessoal. A irmã Luciene colocou uma pergunta aqui interessante. Ela disse assim: quem aceitou Jesus e hoje não congrega, essa pessoa ficará para o arrebatamento? Olha, é uma pergunta assim bastante elaborada, né? Se a pessoa se converteu, se realmente se converteu de verdade, porque às vezes a pessoa não se converteu de verdade, né? E muitas pessoas que vão à igreja, mas não se convertem. E depois sai porque fica ofendido, aconteceu alguma coisa e desistem, né? E não vão... retrocedem. E retrocedem. Então existe esse tipo de pessoa. Se elas não se converterem, não nascerem de novo, elas não vão subir para o arrebatamento. Porém, se elas não estão congregando, mas se realmente elas nascerem de novo, eu acredito que elas sim, vão subir sim. Porém, uma pessoa que não congrega, lembre-se disso, uma pessoa que não congrega, ela sempre vai estar mais exposta aos ataques do diabo. Não é verdade? É verdade. Por quê? Primeiro está descumprindo a palavra. A Bíblia diz assim, Hebreus 10:25, não abandone a vossa congregação, como é costume de alguns. Então, se está escrito na palavra, por que eu não praticar? Isso. Por que não praticar? Essa é a pergunta. Se não está praticando, por quê? Não estou praticando porque é longe, porque eu estou cansado, porque o pastor disse aquilo, porque aquele irmão não me respeitou. Meu irmão, então tua fé está voltada nas coisas exteriores ou em Jesus Cristo? Quem é o teu Senhor? Quem é o dono da igreja? É Jesus, meu irmão. Então a gente sempre diz, não olhe nem para a direita nem olhe para a esquerda, olhe para o alvo, que é Jesus. A placa não salve, mas a instituição, eu estou falando de instituição séria, governada por homens de Deus ungidos, pode ter certeza que está agradando o coração de Deus. Isso. A placa não salva, mas a instituição séria vai te conduzir para um bom caminho. A unção que está no ministério vai abençoar a sua vida. Por que ficar de fora? Não vou ficar associado com um grupo de cristão, não. Porque lá tem muita gente falsa. Ei, meu irmão, defeito tem em todo canto. Agora a gente tem que fechar os olhos, olhar somente para o alvo. Se a Bíblia diz não devemos abandonar a congregação, eu tenho que ser um cumpridor da palavra do Senhor. Mas eu congrego em casa, eu junto 3, 4 pessoas e congrego em casa. Gente, e quem é a sua liderança espiritual? É você mesmo que se fazendo liderança espiritual, se ungindo? Cuidado, meu irmão, não vá por esse caminho que você quebra a cara. Deixar de cumprir a palavra de Deus é da legalidade para o diabo. Entendeu? Então eu mesmo particularmente, eu estou pastoreando pela graça de Deus e a misericórdia. Mas se um dia chegar um ponto que Deus não me quiser mais pastorar, eu não vou deixar de congregar nunca. Verdade. Eu vou estar junto com a minha família, congregando, associado. Porque quando você está associado, você está afogueado. Então assim, é muito perigoso. Eu não vou dizer que a pessoa vai perder a sua salvação. Mas que é perigoso, é perigoso. Inclusive, pastor, até na igreja primitiva, né, a gente vê que a igreja, as pessoas, elas tinham liderança. Tinha o próprio apóstolo Paulo. E por mais que eles conhecessem a palavra, né, conhecessem as escrituras, mas o apóstolo Paulo mesmo liderava. Era como se era o pastor naquela época, né, pastor? Justamente. Ele liderava a igreja, ele dava as instruções da igreja, Deus falava com ele repassava as instruções para a igreja. Ou seja, a mesma coisa é hoje em dia. Amém? E agora nós vamos entrar no versículo 11 que fala do julgamento final. Amém, pastor. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse julgamento final. Você sabia, David? Porque elas pensam que todo ser humano, todo mundo vai passar por o julgamento final. Não, o julgamento final, o crente que está salvo com o nome no livro da vida, ele não passa pelo julgamento final.
ele vai passar pelo tribunal de Cristo para a recompensa dos galardões. Agora, o julgamento final é para a condenação eterna. E a Bíblia diz no versículo 11 de Apocalipse 20: vi um grande trono branco e aquele que estava assentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Aí vai e diz, aí o versículo 20, ó, vi os mortos, aqueles que provaram 12. a morte, né? Versículo 12. O versículo 12, que vão ressuscitar também esses mortos aí, vão participar. São quem essas pessoas? São todos aqueles que negaram a Jesus, que não creram no Evangelho, que preferiram viver nas práticas dos desejos carnais, satisfazendo a sua própria carne, e não tiveram compromisso com o Senhor, não houve arrependimento verdadeiro. Essas pessoas passarão pelo juízo final, que nós chamamos de juízo de grande trono branco. E a Bíblia diz no versículo 12, que os mortos, grandes, pequenos, em pé, João viu os mortos pequenos e grandes, eu vi, tá vendo? No versículo 12, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluído o livro da vida, tá vendo? Existe, meu irmão, você pode até não acreditar, mas isso é real. Existem os livros, cada pessoa, nossa história, o que nós fazemos e deixamos de fazer por amor ao Senhor, está registrado lá. Se você, a Bíblia, Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então, se você negou Jesus, daquele momento que o pregador, o ministro, o evangelista, o pastor fez aquele apelo e disse: você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você negou, está registrado no livro da vida. É forte. Está registrado. Se não se arrepender rapidamente, pedir perdão a Deus, se arrepender de seus pecados, confessar Jesus como seu Senhor, né? Fizer essa conexão com Ele, você vai passar pelo tribunal por o juízo final, né? Onde João disse aqui que viu o livro aberto, né? Inclusive o livro da vida. E o final do texto diz assim: os mortos foram julgados segundo o que havia feito, conforme o que estava registrado no livro. O mar, versículo 13, lê aí, David. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, que é o inferno, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. O versículo 14 e o 15, por favor. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram também lançados no lago de fogo. Então é isso aí, pessoal. Qual é a sua escolha, né? O que você tem decidido para a sua vida? Você tem vivido? Como você tem vivido? Qual tem sido as suas escolhas? O que você tem escolhido para você? Você tem negado a Cristo? Né? Porque aqueles que me negarem diante do Pai, eu negarei também diante do Pai. Aqueles que me confessarem, né, diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu também negarei diante do Pai. Você está satisfeito com o seu modo de vida, seu estilo de vida, como você tem vivido? Eu acredito que essa mensagem está trazendo uma reflexão hoje para você. E eu creio que o Espírito Santo está falando ao teu coração. É hora de você refletir, irmão, porque essas coisas vão acontecer. Jesus disse assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tá? A palavra de Deus está aí mostrando para quem quiser. Os pregadores, os evangelistas estão anunciando o evangelho. A internet tem pessoas usadas por Deus, a rádio, isso é uma oportunidade de despertamento. Mas não é para nós termos medo do futuro, porque aqueles que estão em Cristo estão guardados, estão blindados e estão protegidos pelo sangue do Cordeiro. Mas é um momento de haver um arrependimento genuíno e de nós nos entregarmos cada dia ao Senhor, confessar os nossos pecados e receber Jesus como único e suficiente Salvador. Assim, dessa forma, o nosso nome será escrito no livro da vida, e você não passará pelo juízo final, e reinará com Cristo para sempre, e você vai usufruir da vida eterna. É isso que Deus tem para você.
Espero que você tenha recebido essa palavra no seu coração e que o Espírito de Deus venha iluminar a sua vida cada dia mais, em nome de Jesus Cristo. Eu queria que nosso querido irmão David desse suas considerações finais e o alô a todas as pessoas que têm nos acompanhado nesse programa Vida na Palavra. Amém, pessoal. É uma enorme satisfação, um enorme privilégio eu estar aqui. Quero agradecer ao pastor, agradecer ao Senhor Jesus primeiramente e a todos vocês que estiveram conosco até agora, certo? Fiquem na paz, que Deus dê um restante de semana abençoado aí para você e para sua família. Declaro também saúde aí na sua casa, em nome de Jesus. E guarda essa palavra no coração, reflita. O tempo é enquanto você está vivo, irmão. O tempo que Deus te dá é enquanto você está vivo, para aí você colher na vida eterna, certo? Então o tempo é hoje, não deixe para amanhã, não deixe para buscar Deus amanhã, se entregue a Jesus hoje, tá certo? E para você aí que está nos ouvindo, eu quero botar fogo em você. Vamos hoje lá para o Mucambo, nós vamos se encontrar de 6h30 lá de frente da igreja, vá para lá, a gente vai sair junto, porque será a concentração do fim dos tempos. Então nós vamos estar lá em vigilância, orando, nos preparando para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica com Deus, que Deus te abençoe. Até a próxima terça-feira, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço, que Deus te abençoe. Amém. E pra não morrer, às vezes pensa em fugir, cego.